Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje em mais uma mensagem de amor. E hoje a gente vai falar como a gente pode propagar e acreditar mais no amor através da nossa fala, gente. Como a fala muitas vezes é a nossa pior inimiga e como muitas vezes ela pode ser a nossa melhor amiga. As nossas palavras, o nosso verbo, o que a gente tem dito. Nesse momento a gente está num momento de pandemia em que as pessoas estão sendo testadas em seus limites. Todos nós estamos sendo testados no nosso limite. Então estão todos muito à flor da pele. Então a palavra hoje, a gente tem que usar ela com muita sabedoria. Porque através do que a gente fala, de como a gente se expressa no mundo, a gente pode criar pontes entre os corações e ajudar a facilitar a gente se sentir próximos, mesmo muitas vezes estando distantes. Ou a gente pode criar guerras também, a gente pode desfazer laços através do uso do nosso verbo, às vezes de forma inconsequente, irresponsável, ou simplesmente porque a gente não pensou, sem consciência mesmo. Então a gente tem um grande poder nas nossas mãos aí, que é o poder do verbo, o poder da nossa expressão através das palavras. E hoje eu tô convidando você a refletir sobre isso, sobre o que será? Será que se você tem falado, tem te ajudado a ir para frente, ou muitas vezes tem te jogado em ciladas, tem te jogado em caminhos tortuosos, ou te puxado para trás. Esse poder está nas nossas mãos. Por mais que a gente às vezes acha que a boca é um órgão que é independente de vontade nossa, né? Que parece que ele às vezes tem hora que a boca, na hora que a gente viu, já falou, gente, ela tem vontade própria, mas a gente tem que resgatar esse domínio sobre a nossa boca, sobre o nosso verbo, porque ela não pode sair tendo vontade própria, né, gente? Ela precisa concordar com aquilo que a gente escolheu para nossa vida, concordar com aquilo que a gente quer, para ser feliz e, enfim, para os resultados que a gente espera da nossa vida. E às vezes quem são os maiores sabotadores dos resultados que a gente quer para nossa vida somos nós mesmos. E muitas vezes, através das formas que a gente fala, através da nossa expressão, da forma que a gente fala, a gente às vezes coloca os pés pelas mãos. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu falo que toda vez que eu penso, que eu fico durante a semana inteira pensando que eu poderia, né, ter um momento de compartilhar com vocês aqui alguma coisa que fosse muito preciosa, isso me ajuda também a perceber o que eu preciso melhorar, o que eu preciso compartilhar de melhor dentro de mim. Então é um processo de cura para mim também. Todos nós estamos caminhando, não tem ninguém que pode já sentar e dizer assim, vou sentar nesse banquinho aqui da perfeição para falar com as pessoas. Não, nós estamos caminhando, às vezes a gente caminha engatinhando, às vezes a gente para, às vezes a gente tropeça, mas estamos todos caminhando pro que a gente quer pra nossa vida, que é o melhor. E eu acho que só de você estar aqui hoje nessa live é porque você acredita muito no poder transformador do amor. Você acredita muito que o amor é a maior força que existe no universo, porque eu também acredito muito nisso. Samuel falou, essencial esse tempo. Não é essencial, Samuel, porque assim, eu não sei o que você tá achando aí, Samuel, mas eu acho que assim, à medida que o tempo tá passando desse estresse da quarentena, muitas coisas estão se acumulando, né? Então não é mais só o não sair, não é mais a questão do vírus isoladamente, são várias questões que a gente está tendo que trabalhar agora nesse momento. A gente está tendo que lidar com questões econômicas, questões sociais, questões afetivas e emocionais, porque aí agora a gente já está explodindo, ultrapassando a barreira do incômodo, da saudade das pessoas que a gente gosta, que a gente às vezes não pode estar junto. O incômodo da gente não poder ter uma vida social, que às vezes era a forma que a gente tinha antes, de emocionalmente ficar mais saudável. O incômodo da gente às vezes ter sido, né, a gente ter sido retirado todas as tarefas da nossa agenda, né, que a gente tinha o costume de fazer. Então são vários incômodos que a gente está lidando. Então é como se você estivesse lidando com um animalzinho que estivesse cheio já de espinhos fincados na pata dele. Você já viu o cachorro quando morde porco-espinho? Não sei se você já tiver essa experiência, quem mora na roça já teve experiência do cachorro chegar com a boca cheia de espinho porque mordeu um porco-espinho. Ou alguma coisa, né, desse tipo. E quando você vai pegar o cachorro para tentar tirar aqueles espinhos, ele tá já totalmente estressado, ele tá já não querendo contato, não querendo que você pegue, com medo de se machucar mais.
E às vezes a forma que a gente pega o cachorro, ele ainda se machuca ainda mais, porque ele tá justamente sobre o estresse dos espinhos. E fazendo essa analogia, muitas vezes nós estamos assim. Tem dias que mais, tem dias que menos. Tem dias que a gente está mais conectado com a nossa essência, com a luz, com o amor de Deus, se as coisas estão dando bem, certo. Tem dias que a gente está se sentindo mais assim, mais ferido. E tem vezes que tem pessoas que estão assim e nem percebem. Sabe aquela pessoa que por um triz já briga, já explode, ela já está se sentindo assim cheia de espinhos, cheia de feridas emocionais, mas ela nem percebe, ela colocou uma couraça que ela fala, não, nada me fere, eu não me importo com a opinião das pessoas, eu não me importo com ninguém. Na verdade, essa pessoa é às vezes que mais está se importando, a que mais está precisando de curativos emocionais. Então, a gente fica assim, a gente às vezes fica mais sensível, porque a gente já está com vários espinhozinhos emocional, no nosso corpo emocional, já causando uma região ali de estresse, que muitas vezes, gente, é pra gente prestar atenção mesmo, sabe? Às vezes eu penso assim, que quantas vezes a gente já não disse isso aqui na Mensagem de Amor, quantas mensagens positivas que essa pandemia tá trazendo, quantas vezes realmente está colocando um espinho na nossa área financeira, na nossa área de relacionamentos, no nosso trabalho, pra gente repensar qual o valor que a gente tem dado pro dinheiro, qual valor a gente tem dado para as pessoas, o que a gente está fazendo, será que era aquilo mesmo que a gente gostaria de estar fazendo? O trabalho que eu tenho hoje, será que é o trabalho que eu gostaria de ter? Então, às vezes, esses espinhos é para chamar atenção para a área da nossa vida que a gente precisa melhorar, para a área da nossa vida que a gente precisa repensar. Mas falar que não é dolorido, que não é incômodo de certa forma, que não gera um estresse pensar sobre isso, né? Gera um estresse. Quanto maior apego nós temos em relação a essa área, mais vai doer. Quanto mais coisas não trabalhadas eu tenho em relação a isso, mais vai doer aquele espinho. Então, se o espinho está na minha família, às vezes você estava sempre fora de casa, para justamente não pensar no problema que está dentro da sua casa. Nas questões que você tem em relação à sua família. Aí vem a pandemia e te coloca dentro de casa. E você fala, nossa, eu tenho que prestar atenção nisso. E aí tem duas escolhas, ou a gente vai ficar lá dentro, transformar a casa num lugar horrível, ou nós vamos fazer aquela oportunidade, então vamos resolver certas questões, vamos colocar na mesa o que precisa ser resolvido. Infelizmente, muitas pessoas estão escolhendo a primeira opção. Tá com um problema em casa, fica trancada em casa e deixa aquela casa ficar um ambiente totalmente desarmonizado. Aumentou-se a violência doméstica contra mulheres, contra crianças, contra idosos. Isso é uma coisa que me deixa extremamente mexida e, enfim, com questões aí que eu também tenho que resolver. Mas acontece, né? Porque aí você vai estar lá dentro da sua casa, você não tem uma relação boa com seu filho, você não suporta aquilo, você simplesmente bate, em vez de resolver. Em vez de pensar, às vezes eu tenho que pensar em como eu estou sendo como pai e como mãe, em vez de descontar toda a minha fúria naquela criança. Mas se a gente está na segunda opção, que eu acredito que todo mundo está nessa live, está na segunda opção, que está já na live de amor, de mensagem de amor, já está querendo crescer, já está querendo, né, ter uma consciência maior sobre a vida. A gente tem que aproveitar esses espinhos para prestar atenção nessas áreas, vocês não acham? Então, gente, a gente vai falar assim, olha, a gente já está se sentindo cheio de espinhozinhos, né? E aí, o que acontece? Tá todo mundo à flor da pele. E aí, na hora que a gente vai falar uma coisa, você programa que você vai falar até o B. Eu vou falar só a B. Na hora que você viu, meu filho, você já tá sensível, já se descontrolou, falou até o Z, falou o alfabeto todo. E às vezes falou não da melhor forma possível. E da mesma forma que a gente faz isso com o outro, às vezes o outro faz isso com a gente. Ele não pensa sobre o que ele tá falando. E às vezes descarrega uma fala muito dura, muito difícil. Mas na verdade, gente, o que as pessoas estão descarregando na fala hoje não é o que ela tem pra falar que tá difícil. Ela tá descarregando um estado que ela tá emocional naquele momento que é difícil. Então, quando alguém fala, a gente sabe muito mais da pessoa do que está sendo falado. Sabe aquele ditado que quando João fala de Pedro, você sabe muito mais de João do que de Pedro? É isso. Quando a gente descarrega, quando a gente se expressa, a gente vê muito mais quem é a pessoa que está se expressando, como ela tá, se ela está emocionalmente difícil, tensa, triste, raivosa, do que ela está falando. Então, às vezes, gente, uma pessoa de um prédio vai reclamar com o síndico de algum vizinho
Aí, se fosse uma situação que não tivesse pandemia, que não tivesse todos esses espinhos que eu falei com vocês na área financeira, na área de relacionamentos, na área de lazer, olha o tanto de espinho que a gente tá já nos incomodando. Aí ela ia simplesmente falar de uma forma assim, não gostei, o vizinho fez isso, como a gente vai fazer pra melhorar? Mas aí na hora que vai falar, como fala? Porque eu acho um absurdo, porque tudo tá sendo multiplicado por 1000. E é nessa hora, gente, que a gente tem que pedir a sabedoria para usar a fala de uma forma melhor. De uma forma que colabore para amenizar a nossa situação e não coloque fogo já no restinho de mata de paz que a gente tem dentro da gente. Porque às vezes a nossa fala ateia fogo. E aí você fala assim, a sua fala não foi uma fala amiga. Para quem? Para você mesmo. Você não foi seu amigo quando você falou isso. Porque às vezes não precisava de ter dito aquilo, ou da forma que disse poderia ser melhor. Vocês não acham? Então a gente tem que refletir. Eu tô falando isso com vocês porque eu tenho refletido muito essa semana. O que eu tenho falado? Será que isso está sendo algo para construir ou para destruir? Será que eu tenho pensado nas consequências do que eu tenho falado? Então assim, eu tô refletindo tanto que eu queria pedir a licença de conversar com vocês sobre isso, sabe? Vai, tchau. Nós estamos cheios de mensagens. Ai, que bom, agora. Mensagens. A Bianca falou, acho tão importante ter esse discernimento de falar com mais coerência e positividade, cuidar do nosso emocional. A boca fala do que o coração está cheio. Isso, eu ia falar essa parte, a boca fala do coração que o coração está cheio, isso mesmo, Bianca. O Júnior perguntou, tem um dito que fala que Deus dá o frio conforme o cobertor. Tudo que está acontecendo de difícil nessa pandemia, você acha que damos conta de resolver? Meu filho, se eu não falar isso que eu acho, não tem nem condição de eu ter esse canal aqui, esse canal de mensagem de amor. Claro que eu acho. Eu acho que se está acontecendo, é porque, primeiro, a gente precisa. Segundo, mais do que a gente precisa, é uma misericórdia de Deus em relação a nós. É um presente espiritual. Que, claro, como é uma coisa que a gente precisa muito, nem sempre a gente gosta. É que nem quando você fala assim, você acha que dar esse remédio para uma criança que está tremendo de febre, dar o antitérmico, ela às vezes vai gostar? Não, tem um filho meu que a gente dava o antitérmico, a gente fica segurando a boca dele, que ele cuspia tudo. Um dos 3, né, que eu tenho 3 filhos. Um dos 3, não vou citar nomes aqui para não expor a criança, mas a gente ia dar o remédio de febre, a gente tinha que fechar a boca dele, tinha que fazer ele tomar... Não, eles falam assim, mas você fechava a boca dele, você já contou história, contava história, pedia, falava que ia dar outra coisa depois, não adiantava. Mas aí você fala assim, mas você estava fazendo pro bem dele? Claro que era pro bem dele, para ele parar de sentir febre, a febre muito alta faz vomitar, é perigoso, nananã. Mas na hora dele estar tomando esse remédio, ele não estava se sentindo confortável. Eu acho que a pandemia é isso, é um remédio que às vezes é amargo, dependendo do tanto de coisas que nós temos que resolver na nossa vida, é mais amargo, às vezes menos, às vezes mais, mas que a gente precisa tomar para se curar. Então, eu acho que a gente precisa curar, primeiro, na nossa individualidade enquanto espíritos, na nossa alma. A gente precisa curar a nossa relação com o outro. A gente precisa curar a nossa relação com o planeta Terra. E a gente precisa curar o planeta. Então, eu acho que a pandemia é mais uma misericórdia, um remédio que o universo está conspirando. Porque você fala assim, mas... Nossa, porque foi conspiração, foi isso, foi aquilo, foi um país, foi outro. Independente. Deus permitiu que estivesse acontecendo. Porque se não fosse para acontecer, não acontecia. Podia todo mundo querer. Não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus saiba ou permita. Se Deus está permitindo, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. E eu acho que se a gente precisa, bora resolver. Que nem eu falei, a gente está tendo espinhos em áreas nevrálgicas da nossa vida. Tá incomodando, mas esse espinho é legal, porque ele chama a nossa atenção para essa área. Que às vezes a gente estivesse na nossa balada, na nossa vida, até parece que eu tô, nossa, não existe, né, gente? Que eu sou uma pessoa que nunca balada, não tem essa prática, né? Mas enfim. Se a gente estivesse na nossa vida corrida, se a gente tivesse, tem que levar filho na academia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente às vezes não para olhar aquela área. Que já tava pedindo pelo amor de Deus. Mas a gente às vezes está vivendo numa ilusão da superfície, das aparências. Então eu acredito muito na mensagem do Mestre Micael, que é o mentor do nosso movimento, que fala, esse tempo é o tempo da revelação. Tudo vai ser revelado. E se está sendo revelado é pra gente resolver. Então eu acho que é bom. Pode falar a próxima pergunta. Gabriel, como podemos lidar melhor com as nossas dificuldades em relação ao relacionar-se com os outros? Aprendendo diariamente, né? Porque isso aqui, lidar melhor é um todo, né? Mas eu acho que a primeira coisa é tornar o seu relacionamento com o outro algo que é responsabilidade sua também. Porque eu acho que a gente vive transferindo a responsabilidade das relações. A maioria das pessoas transferem a responsabilidade dos seus relacionamentos.
Do tipo, eu tenho um relacionamento ruim com o meu marido, o problema é do meu marido. Eu tenho um relacionamento ruim com meus pais, o problema são dos meus pais. Eu tenho um relacionamento difícil com meu vizinho é insuportável. Eu tenho um relacionamento difícil com meu chefe é super difícil. E a gente não se responsabiliza. E a prática, por exemplo, do Ho'oponopono, que é uma prática muito interessante, um dia, se vocês quiserem, eu posso falar sobre ela aqui no Mensagem de Amor, é uma prática que o quê? A gente justamente assume a responsabilidade em relação à nossa vida. E diz, olha, eu sou 100% responsável. Então me perdoe, sabe? Eu sou grato. Porque às vezes a gente fica sempre colocando na mão do outro, sabe, Gabriel, as questões dos relacionamentos. Sempre como se o outro precisasse dar o passo, mas às vezes a gente quer cobrar 100 passos do outro e a gente não deu nem 2. Então eu acho que a gente começa a melhorar nos relacionamentos com o outro quando a gente começa a melhorar, se relacionar com a gente mesmo, quando a gente se conhece e começa a assumir a responsabilidade da nossa vida. Porque nada melhor para melhorar a relação com o outro do que ser uma boa companhia para você mesmo. Porque se você se acha uma boa companhia, naturalmente daqui a pouco você vai ser uma boa companhia para as pessoas também. Ele tinha falado, é preciso buscar essa interpretação mais positiva da vida. Sim, não é preciso. E aí, gente, eu quero contar pra vocês uma história. Gente, fica comigo até o final da live, tem meditação hoje, já falei. Já dei aquele aviso aqui pra vocês. E a Renata falou, verdade, agora você deu a grande chave. Ai, que bom, Renata. Espero ter servido de canal aí para que isso chegue até todos, né? Até todos nós, no meu coração também, pra você, pra todos. E aí eu queria agora, gente, fica comigo. Não, você que tá passando aí na live, não sai, fica comigo, porque eu quero contar uma história muito interessante de Sócrates. Eu acho que vocês já viram essa história em algum momento, a maioria de vocês, outros podem não ter ouvido, outros podem não se lembrar bem, estamos aqui para relembrar, mas é bem interessante. Sócrates, né, estava lendo um livro e chegou um discípulo dele falando assim, eu tenho que te contar uma coisa. E aí Sócrates falou assim, antes de você contar, eu quero ver se o que você vai me falar vai passar pelas 3 peneiras. Aí o discípulo falou, mas que 3 peneiras? Aí Sócrates começou e falou assim, a primeira peneira, a primeira coisa que eu quero te perguntar é, isso que você vai me falar é verdade? Ou seja, você ouviu dizer ou você viu? É um fato que você presenciou? É um fato verdadeiro? Ou tem muito da sua história, da sua visão nele? Então, é verdade isso que você vai me falar? Aí o discípulo falou assim, isso é uma coisa que eu já ouvi dizer, então eu já não sei. Ele falou, então já não passaria da primeira peneira. Agora, a segunda peneira que eu vou te perguntar tem bondade nisso? Que a segunda peneira é a peneira da bondade. Você gostaria que alguém falasse a mesma coisa que você está falando dessa pessoa? Você gostaria que alguém falasse de você? Você tem considerado a bondade e o amor ao ser humano quando você está dizendo isso? Você está querendo o bem com isso que você está querendo me dizer? Ou seja, tem bondade? Aí o discípulo já fez aquela cara de interrogação. Aí ele falou, então já não passaria na segunda peneira. E a terceira peneira, ele falou assim, e qual é a necessidade de você falar isso? É necessário que você vai falar? Ou seja, isso que você vai falar vai melhorar alguma situação? Vai ajudar alguém? Vai ajudar o planeta? Vai ajudar o mundo e a sociedade? Vai ajudar alguma coisa? Ou seja, é necessário você dizer isso? Aí o discípulo falou assim, acho que não. Ele falou assim, então, se não passou por nenhuma, se o que você vai dizer não passou por nenhuma dessas 3 peneiras, ou mesmo que passou por 2 peneiras, mas no final não passou pela terceira, pegue isso e enterre. E o que a gente vem aprender com isso para falar sobre a fala, o poder do que a gente vai falar? A gente tem que começar a pensar sobre o que a gente está falando. Pensar mais seriamente mesmo. A gente está num mundo muito líquido, gente. As coisas estão muito líquidas, estão muito, fugazes, muito na superfície. E as pessoas não têm noção do poder que é o poder da fala. No livro Os 4 Compromissos, o primeiro compromisso fala sobre o poder da fala. É o compromisso com o seu verbo e com a verdade nele. É um livro muito interessante também. Recomendo. Então, a gente tem que começar a pensar assim, gente, o que eu falo é uma coisa séria. O que eu falo, eu preciso pensar com mais profundidade. Porque as pessoas estão falando certas coisas, achando que estão falando e
que pode falar o que quiser, que o que ela vai falar não tem impacto nenhum. Aqui na Dedico, a gente tem um dos mentores, que vem sempre dar palestra pra gente, fala assim, a sua fala é como uma pedra no lago. Depois que você jogou ela, as ondulações, aonde vão chegar as ondulações, você não tem mais domínio sobre isso. Vão indo e voltando, e você vai continuar ressoando por muito tempo. Dizem que o que Jesus disse no sermão dele da montanha e durante a vida dele no planeta ainda estava reverberando no mundo. Porque o que a gente fala continua a reverberar. O que você fala continua reverberando. E é um ponto de atração para você atrair tudo isso que você está falando para a sua vida. Mas não é o que você fala que você atrai para a sua vida. É a intenção do que você está falando que você atrai para a sua vida. Se você tem uma intenção maligna no que você está falando, você está atraindo este mal para você. Se você tem uma intenção destrutiva, você também está atraindo essa destruição para a sua vida. Se você tem uma intenção construtiva, você está atraindo construção. Mas não é só a intenção também, é a intenção de o que você fala. Porque às vezes sem intenção de destruir, você falou uma coisa sem pensar na gravidade, sem ter responsabilidade, que destruiu. E aquela destruição você tem que dar conta dela. Porque nós somos responsáveis. Então, o Buda dizia que tem duas coisas que não voltam atrás. É a flecha lançada e a palavra dita. Pois que você disse é que nem uma flecha, já lançou. Então eu convido vocês a refletirem nisso comigo. Eu tenho refletido muito sobre isso. Será que o que eu vou falar é verdade? É verdade. Então passou da primeira peneira, peneirou. Agora vai passar pela segunda peneira. Tem bondade nisso que eu vou falar? Eu gostaria que fizesse comigo o que eu estou falando do outro, eu gostaria que falassem de mim. Eu estou considerando o ser humano que eu estou falando, eu estou tendo bondade ao olhar para essa situação, eu estou vendo tudo isso com bondade, eu quero bem ao falar. Passou dessa segunda peneira, então já tem verdade, tem bondade. Agora, o senso de necessidade é necessário? Porque às vezes é verdade certas coisas, mas é necessário falar? Tem muita gente que fala assim, eu sou muito franco, eu falo mesmo, eu sou muito sincero. Não, você é às vezes grosseiro. Porque às vezes quando você fala, quando alguém não te perguntou, quando não tem necessidade, pra que falar? Mas é verdade. Tudo bem, só porque as coisas são verdades, não quer dizer que elas têm que ser ditas a todo tempo, o tempo inteiro. Então assim, tem necessidade? Vai ajudar alguém? Vai ajudar as pessoas? Vai melhorar alguma situação? Porque sim, se tem uma coisa que você fala que é verdade e que vai melhorar a situação de alguém, é bom falar. Então acho que a gente tem que pensar nessas três peneiras. O que vocês acharam de relembrar essa história, gente? Vocês já lembraram? Vocês já conheciam ela? Falam pra mim. A Biane falou, essas peneiras são poderosas. Nossa, dá até uma dor no estômago de falar delas, que a gente fala assim, meu Deus, como a gente tem que aprender. E a Luana comentou com uma frase do mestre Mikhail. Convide o fio da verdade, do equilíbrio e do amor para conectar sua fala com a plenitude do seu ser. Exatamente. A gente tem que convidar sempre esse fio, né? Tipo assim, será que o que eu tô falando tá passando, né? Tá sendo alinhavado pelo amor, tá sendo alinhavado por todas essas questões? Porque a gente tem que começar a pensar nisso, gente, porque a gente tá num momento que tá tão todo mundo sobrecarregado, que sem querer a gente tá passando informações ou falando coisas que nem são verdades, que muito menos são bondosas e muito menos necessárias. E isso impacta e faz mal primeiro para quem fala. Porque tudo que a gente fala é uma energia que a gente está lançando para o universo e que a gente vai receber de volta. E além de estar atrapalhando a gente, muitas vezes está levando dificuldades para a vida das pessoas. Então a gente tem que pensar, gente, que minha fala possa contribuir mais do que atrapalhar. Se não vai contribuir, guarde o silêncio. O silêncio é de ouro, né? A fala é de prata. Então assim, agora é difícil? Porque às vezes a gente tem um descontrole. Eu estava conversando isso essa semana, quando eu estava pensando sobre isso. Como a gente tem um descontrole sobre a nossa boca? No Bhagavad Gita diz que o primeiro órgão do sentido que a gente deve querer controlar, se a gente quer, né, o caminho da união com Deus, do desenvolvimento, é a boca. Tanto para o que a gente fala, tanto também para o que a gente coloca dentro dela. Que a boca é muito difícil de ser controlada, né? É muito complicado. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Por que ela é tão difícil? Porque ela está ligada à vaidade, ela está ligada ao ego, ela está ligada ao outro, aos relacionamentos. E muitas vezes, se a gente faz o bom uso da nossa fala, a gente progride na nossa vida.
se a gente começa a falar com mais gratidão, com mais verdade, com mais amor. Como também se a gente faz um mau uso, a gente às vezes fica desgastado no final do dia. Aí você fala assim, mas está desgastado porque aconteceu alguma coisa? Não, pelo que você falou. Porque a fala é o veneno que muitas vezes a gente acha que está falando contra alguém, mas a gente às vezes está engolindo nós mesmos aquele veneno. E intoxica o nosso coração. Fabiane falou que não conhecia, ela conhecia hoje a história. Que bom! Ana Paula, excelente história. O mundo seria muito melhor se praticarmos todos. Nossa, por favor. E a Carol falou, achei fantástico o exercício diário para termos uma fala mais amorosa e compassiva. Exatamente. Então, estão 3 peneiras de Sócrates, que essa história chama-se 3 peneiras de Sócrates. A peneira da verdade, bondade e necessidade. E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E a Bianca, eu gosto muito dessa história. No final, as peneiras evitam muitos desequilíbrios que depois teremos que harmonizar. Sim, e toda vez que a gente tropeça, que a gente arranja um problema para nossa vida, foi porque a gente esqueceu essas peneiras. Oh, Senhor, eu tenho que andar com essas peneiras na mão. Todos nós. Que a gente fala, gente, às vezes está no meio de um problema. Por quê? Porque esqueci dessas 3 peneiras. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E mais do que isso, né? Pensar sobre o amor. Pensar sobre como a fala constrói, como a gente pode construir mundos através do nosso verbo. E às vezes a gente está perdendo tempo utilizando a nossa fala contra a gente ou contra alguém, porque nunca ninguém está contra alguém. Sempre quando você está contra alguém, você está contra si mesmo antes. Então é bem melhor, em vez da gente... A Madre Teresa, pensamento que eu lembro sempre, que é assim, vocês nunca vão me ver numa passeata contra a guerra, mas sempre me verão em passeatas a favor da paz. Ou seja, a gente não deve ficar fazendo movimentos contra, mas a gente deve fazer movimentos a favor da paz, a favor do respeito, a favor da nossa vida, a favor da vida do outro. E quais movimentos? Primeiro, começa na fala. Né? Antes da fala, lógico, a gente tem que disciplinar e melhorar a nossa forma de pensar, a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração, porque a boca fala do que o coração e a mente está cheia. Então, a gente tem que disciplinar as nossas emoções, conhecer mais as nossas emoções, nos conhecer para ter uma fala mais sábia, uma fala mais construtiva e que ajude a nossa vida, gente, e a vida do outro também. O Carlos Daniel comentou, um bom desafio para nós mesmos, verdade, bondade e necessidade. Como podemos crescer e estar em meio muito melhor, em um meio muito melhor. Muito, Carlos, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, ainda mais nesse momento em que as pessoas às vezes estão se polarizando de uma hora para outra, em que tudo está sendo tão intenso, né? A gente está vivendo um momento intenso e a gente está traduzindo, Carlos, essa intensidade na nossa fala, na nossa forma de expressar no mundo. E as pessoas às vezes estão, por traduzir essa intensidade na fala, a fala está sendo muito assim abrupta. Às vezes a gente tem que pensar assim também, como eu tenho falado. A gente pode falar o que quiser, mas a forma que a gente vai falar é muito importante. Sabe, a gente tem falado guardando uma delicadeza, um respeito, um carinho na nossa fala. A gente tem considerado o outro, a gente tem escutado também. A gente está num mundo em que a coisa mais rara do mundo é as pessoas se escutarem. E a coisa mais fácil do mundo é as pessoas falarem sem parar. Porque o mundo do ego, o mundo da vaidade é esse. Você quer ser muito pro outro, você quer mostrar. E você muito pouco quer ouvir. E quando a gente ouve, a gente tem um negócio que é seríssimo, que a gente pode falar um dia na outra live, que é a escuta seletiva. Ou seja, a gente escuta o que a gente está com vontade de escutar. E a gente, além de escutar o que a gente está com vontade, a gente interpreta do nosso jeito. Né? A pessoa falou vermelho, você interpreta ali como laranja naturalmente. Então a gente também tem que tomar conta de como a gente tem escutado, se a nossa escuta está sendo plena ou seletiva. Se a gente tem interpretado muito a nossa escuta, a gente tem se ligado mais ao que o outro está falando. Enfim, a gente precisa de equilíbrio também na nossa escuta, não só na nossa fala. O Rafael comentou, o mundo tá uma mentira, né? Sim, o mundo fica trabalhando na mentira. E às vezes a gente fala coisas que a maioria das pessoas já para na primeira peneira. Não são verdades. E a gente às vezes fala coisas que não são verdades para agradar o outro, ou para manter uma aparência, ou para, sabe? E que aparência, que agradar são relacionamentos que são tão frágeis como casca de ovo. Então a gente precisa de ter relacionamentos mais verdadeiros, mais profundos, que não fique só na casca do ovo, só na superfície, em que a gente consiga falar não só com a fala, mas com o coração, com o olhar. E que na nossa fala a gente traduza um pouco o que a gente acredita.
Porque a gente não pode ficar nessa desconexão, sabe? Eu acredito em Deus, eu acredito no amor, eu acredito num mundo melhor. E às vezes a minha fala tá totalmente contrária a isso. A minha atitude, o meu pensamento, é lógico que você vai falar, Sara, mas você tá falando só da fala, mas e a atitude, o pensamento, tudo, gente, são todas as formas de criação. Hoje eu tô falando mais da fala, mas muitas vezes a gente tá desconexo com o que a gente acredita na nossa ação, no nosso pensar, no nosso sentir e na nossa fala. E aí o meu convite hoje para vocês é que a gente possa, durante essa semana, pensar sobre essa história das 3 peneiras. Que a gente possa pensar assim, gente, será que o que eu vou falar vai passar pelas 3 peneiras de Sócrates? Será que vai ser algo que vai ser verdade? Será que vai ter bondade nisso? Será que tem necessidade de ser dito? Porque isso vai ajudar muito a nossa vida, porque às vezes a gente entra em certas confusões, em certas situações que a gente nem necessitava, porque a gente não pensou sobre a nossa fala. Porque a nossa fala às vezes está ficando uma fala muito descompromissada. Sabe aquela coisa de jogar conversa fora? E jogando conversa fora, às vezes a gente está destruindo a vida de alguém, destruindo o trabalho de alguém. Então a gente tem que colocar o que a gente quer para a nossa vida na nossa fala. Se eu quero respeito, vamos ter uma fala mais respeitosa. Se eu quero paz, vamos ter uma fala mais pacífica, menos bélica. As pessoas estão inflamando umas às outras o tempo todo. Não, eu acho que você tem que ir lá brigar. Não, gente. Vamos usar a nossa fala para acalmar também, para levar paz, sabe? Carlos tinha comentado, de fato, ouvir e não escutar. Sim, porque às vezes as pessoas escutam e não ouvem, né, Carlos? A gente às vezes fica só escutando e você tá ouvindo o que o outro tá dizendo, ninguém tá ouvindo. Então, assim, a gente precisa ouvir, porque isso melhora o relacionamento. Volta lá para a pergunta primeiro, lá do Gabriel, como a gente pode melhorar os relacionamentos. Eu acho que relacionamento é muito comunicação. E comunicação é fala e escuta. Mas qual tipo de fala a gente está tendo? Qual tipo de escuta também a gente está tendo? Porque às vezes a gente coloca uma maldade na nossa escuta que nem existe. Às vezes a pessoa faz uma coisa e a gente percebe aquilo de uma forma totalmente maquiavélica que nem foi. A pessoa estava na maior intenção que nem era aquela. Então a gente às vezes tem que entender que a gente coloca as nossas sombras na interpretação do mundo nosso. Na nossa escuta, na nossa percepção do outro, percepção das situações. A gente coloca aquilo que são os nossos traumas, os nossos limites. E a gente querer clarear a nossa vida, trazer luz para a nossa vida, é retirar um pouco disso. Falar, gente, deixa eu escutar, deixa eu entender, deixa eu ter uma percepção, mas um pouco afastado de tudo isso que eu tô, um pouco a gente ter isso de uma forma mais independente emocionalmente, sem colocar tantos esses pesos meus do passado, de uma forma mais comprometida com a verdade, de olhar mais o que é verdadeiro e mais do que comprometido com a verdade, comprometido com o bem. A gente tem um movimento aqui na Dedica que chama Movimento Eu Sou do Bem. E esse movimento é muito interessante, a gente faz ações, panfletagens, para incentivar as pessoas a trabalhar na esfera do bem. O que é trabalhar na esfera do bem? É aprender a ter uma perspectiva de vida, vendo mais o bem, falando mais o bem, enxergando mais o bem no outro, percebendo o bem, ou seja, percebendo de uma forma mais positiva a vida. Mais o lado que está do copo cheio do que o copo vazio, com mais gratidão, acreditando mais nas pessoas, colocando mais esperança no mundo. Isso não é ser utópico, mas isso é querer ter um olhar mais luminoso em relação às coisas. E eu acho que isso é importante também na escuta e na nossa fala. É falar assim, gente, se isso que eu vou falar hoje vai fazer bem? Pra mim, vai fazer bem pra pessoa? Vai fazer bem pra todo mundo? Sabe? Ana Paula falou, vai ajudar e melhorar nós mesmos, nossa energia, que sejamos um canal de amor e luz. Quando a gente trabalha no bem, a gente vibra no bem. Quando a gente trabalha na gratidão, a gente vibra na gratidão. E aí, então é isso que eu falei no início também. Vamos nos responsabilizar mais sobre as nossas ações, sobre a nossa vida. Não vamos ficar esperando o outro ter uma fala melhor pra gente ter uma fala melhor. Às vezes a gente fica assim, eu trabalho muito com famílias e converso muito com casais. E os casais às vezes falam, mas eu não vou falar gentil se a pessoa é grossa quando fala comigo. Preocupa com você. Porque se você às vezes for esperar uma pessoa que é grosseiro falar com gentileza com você pra você ser gentil, você tá colocando na mão da pessoa a sua harmonia, a seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, você só vai dar o passo de se desenvolver, de crescer naquela situação, se a pessoa der também. Isso é estar amarrado. Isso é você estar escravo de uma situação ou de uma pessoa. Então, a gente assumir a responsabilidade da nossa vida é a gente se libertar. É a gente falar, eu vou dar o passo. Por quê? Porque eu quero decidir isso pra mim. Porque eu posso dar conta do que eu falo.
Eu não posso ficar na expectativa do que os outros que estão à minha volta vão falar. Mas sobre a minha fala eu tenho controle. Sobre o meu olhar eu tenho controle. Sobre a minha escuta eu tenho controle. Então sobre isso a gente pode dar conta. E acho que a gente pode se responsabilizar e fazer isso ser uma coisa boa na nossa vida. Então a gente não fica esperando assim, o seu marido, ou o seu irmão, ou sua mãe, seu pai, seu filho, ter uma fala melhor para você melhorar a sua. Não, melhora a sua. Que você vai estar melhorando primeiro, antes de mais nada, a sua vida. E depois você vai melhorar com certeza os relacionamentos com as pessoas. Tudo na vida é muito respostas. As pessoas são muito reativas no mundo. Então se você dá amor, naturalmente é mais fácil a pessoa reagir dando uma resposta positiva. Até porque as pessoas não têm tanto tempo para pensar sobre as suas ações. Então vai ser um reativo bom. Então a gente tem que pensar nisso. É todos, gente, todos nós, eu me incluindo, quero caminhar muito. Eu quero sugerir isso para essa semana. Como a gente pode colocar mais amor na nossa vida e espalhar mais amor da vida dos outros através do poder do nosso verbo, da nossa fala mais responsável, comprometida e que passe pelas 3 peneiras de Sócrates. Rafael comentou, reciprocidade zero hoje em dia. E a Michele, todas as suas palestras são muito importantes para que saibamos nutrir uma confiança em nós mesmos. Sim, obrigada, Michele. Isso mesmo. A gente tem que confiar na gente, a gente tem que se valorizar. E a gente faz parte do processo da gente se valorizar, a gente se responsabilizar. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero só valorizar, mas eu não quero ser responsável. Não, a gente tem que ser. E a gente se valorizar a nossa fala, é se responsabilizar por ela. E ver que a gente pode construir mundos e universos através da nossa fala. Se vocês forem olhar, na Bíblia diz, né? No início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo que fez tudo. Olha o poder do som. No Bhagavad Gita se diz que o primeiro som primordial foi o Om. Então, todas as escrituras sagradas falam que o começo da criação do universo veio através do som. Veio através da palavra. Então, isso quer dizer o quê? Porque a gente cria a nossa vida, a gente cria universos espirituais, a gente cria energias através do som. Nós criamos, moldamos a realidade através do som, através da palavra, através do que a gente diz, da que a gente expressa. O som que eu estou dizendo como uma expressão que ressoa. Então a gente tem que pensar o que eu tenho ressoado para a minha vida. Então isso é muito importante a gente pensar nisso. Tem uma pesquisa que meu marido estava lendo no livro, gente, que isso me deixou muito tensa. Por favor, se você estiver vendo a live, Júnior, não sei se você está cuidando das crianças ou não, escreve aí para mim o número certinho, mas eu acho que eu vou falar, vamos ver se eu vou acertar. Que ele diz assim, que em relação à lei da atração, se você pensa 18 segundos numa coisa, você já se liga a essa energia. 18 segundos, você já se liga a essa energia e você já começa... já começa a criar todos os aspectos de ondulações para se ligar. Se você pensa sobre essa coisa 58 segundos, você já começa a girar a engrenagem energética da sua vida para começar a concretizar aquilo que você está pensando na sua vida. Ou seja, a engrenagem energética já começa a girar para materializar aquilo. 58 segundos sobre uma coisa. Então, imagina, gente... Quantas vezes a gente fica 58 segundos pensando em coisas que não são boas, em coisas que são destrutivas, e a gente já tá ali, na 58 segundos, você já começou a gerar energia para isso acontecer na sua vida. E às vezes as coisas acontecem da forma que a gente não gosta na nossa vida, e a gente fica querendo colocar a culpa do resultado da nossa vida no vizinho, em Deus, na mãe, no pai. Não, assume para você essa responsabilidade, porque se a gente assume essa responsabilidade pra gente, a gente também assume a liberdade da gente buscar ser feliz da nossa maneira, da gente criar o nosso protagonismo na nossa própria história. Então, assumir a responsabilidade da vida é assumir também a liberdade de agir e de construir uma vida melhor. Pode falar. Ele falou 18h58, tá certo. Eu acertei. Então, gente, é isso. Que a gente possa pensar como a gente se liga. Imagina, com 58 segundos pensando, a gente já começa a girar a engrenagem da lei da atração. Imagina quando a gente está falando. Quantos minutos você falou hoje? Quantas horas você falou hoje? E o que você falou? Você quer atrair tudo isso que você falou para sua vida? Você gostaria, se pudesse fazer um passe de mágica e materializar tudo aquilo, era isso que você esperava?
Então é isso que a gente tem que pensar, essa dúvida e essa pergunta que eu deixo para vocês e que eu também vou refletir durante a semana, para que a gente possa pensar com mais amor, mais responsabilidade sobre o poder da nossa fala, tá bom? Agora eu vou fazer uma meditação com vocês para terminar bem. Peço que vocês peguem um fone, porque ajuda muito a meditação com fone, se vocês puderem. E peço que vocês, se tiverem alguma coisa, tipo televisão ligada, alguma coisa assim, que vocês desliguem, para que fique somente o som da meditação entrando aí na sua mente, no seu subconsciente, pra gente ter um momento de encontro, tá bom? Sente-se numa posição confortável, ao mesmo tempo firme, que vocês descansem sua mão sobre seu colo, relaxem os ombros e mantenha a coluna ereta. Você pode estar sentado numa almofada, em uma cadeira, no sofá, e pode estar deitado na cama, mas que a sua coluna esteja reta, para que a sua energia flua de uma forma melhor, mais orgânica, tá bom? Então, nesse momento, eu peço que vocês fechem os olhos. E nesse instante, comecem a relaxar, soltando o seu abdômen, soltando seus ombros. E sentindo que a cada respiração você traz o ar novo para dentro dos seus pulmões, que leva esse novo ar, essa nova energia a cada célula do seu corpo. E você solta e expira, deixando ir tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que te pesa, tudo aquilo que te preocupa. Você inspira luz, inspira tranquilidade, inspira paz e solta tudo aquilo que te afasta do momento presente. Sinta conscientemente essa respiração. Inspire com consciência que você está respirando, com a consciência do momento presente. Você chama a sua mente para estar aqui e agora. Sinta a sensação que é estar aqui e agora, respirando plena e profundamente, entendendo a respiração como um ato divino, como um ato de reconexão com o seu eu interior. A cada respiração você está mais profundo dentro de você. E nessa profundidade, nesse encontro com o seu ser, você vai abrir seus olhos e perceber a beleza que há no seu interior. Entre em contato com a sua luz, com a presença divina que habita o seu ser, com a essência de amor do qual você é feito. Respire profundamente e procure perceber o belo, o luminoso e o amor que há em você. Por mais que existam barreiras, vales, lugares que precisam ainda ser iluminados, nesse momento nós não vamos entrar em contato com isso. Você vai entrar em contato com a sua luz e o seu potencial divino. E você vai perceber um ponto de luz nesse momento no seu interior, no fundo do seu peito, atrás do seu coração, lá na sua glândula timo, como um pontinho de luz dourada.
Essa é o seu potencial divino, a sua essência luminosa, a substância divina do qual você foi feito, a imagem e semelhança do Criador. Entre em contato com essa luz, com essa beleza que há e que vive em seu ser, com a presença do amor, da bondade, da verdade que habita o seu ser. E toda hora que você está pensando nisso, a todo momento que você está entrando em contato com essa essência, você percebe que esse ponto de luz está crescendo. E ele vai se expandindo, tomando conta de todo o seu coração. E você respira profundamente e percebe que agora o seu peito está cheio dessa luz dourada, que é o seu potencial divino que está se expandindo, a sua força interior, a sua luz. Essa luz vive e é você, vive em você e é você. E essa luz vai se expandindo e tomando conta de todo o seu ser, a ponto de que você se vê cercado nessa esfera de luz dourada, sentindo que essa força interior está nutrindo todas as células do seu corpo, está nutrindo todos os seus corpos etéricos, espirituais, mentais, todo o seu ser, de forma integral, está recebendo essa chama divina de amor e potencial divino. E você está percebendo como você está se nutrindo dessa luz, dessa beleza, dessa força interior. E como ela é poderosa, como você pode criar e construir mundos, sonhos e sua vida, realizar aqui na Terra, através dessa força interior com qual você nasceu, que é a sua herança divina, com seu potencial. E sentindo-se bem, sentindo-se pleno dessa força interior e sabendo como você pode entrar em contato com essa força e expandir esse seu potencial divino. Sentindo que você está irradiando luz, beleza, valor espiritual, amor. Você vai colocar as mãos unidas em prece em frente ao seu peito e vai saudar essa luz. Repita comigo: eu saúdo a luz que habita em mim. Eu saúdo a luz que habita em mim. Eu saúdo a luz que habita em mim. Se sentindo grata, grato por este momento e com o coração repleto de amor, nós finalizamos essa meditação, mas o estado meditativo permanece. E que durante este dia, além de perceber e saudar a luz que existe em você, você possa também perceber e saudar a luz que habita no coração de todos os seres vivos. Pois este é o sentido maior de Namastê. Agora vocês estão se sentindo bem? Abram os olhos, respirem profundamente, deem um sorriso para vocês, para a vida, para o universo, para o mundo, para finalizar essa meditação com esse sorriso, com esses olhos abertos, se sentindo bem. Todo mundo bem aí, gente? Eu agradeço muito esse momento que eu tive com vocês. Se vocês gostaram dessa meditação, se vocês acham que essa live
o que a gente tratou, os assuntos que a gente falou aqui, fez bem pro seu coração, fez sentido para você, a gente pede que vocês compartilhem essa live e mande para as pessoas que você acha que vão gostar também, que possa fazer sentido para a vida delas também, que possa levar uma paz, que possa levar uma harmonia no coração delas, que elas possam perceber o poder que elas têm através do verbo delas e como a gente pode transformar a nossa vida e construir os nossos sonhos, nos realizar, utilizando o verbo e o poder da nossa fala ao nosso favor, tá bom? Então peço que vocês compartilhem quem puder, o pessoal do YouTube que tá vendo essa live agora, se inscrevam no canal, curtam aí, compartilhem também, porque eu acho que é assim que a gente propaga o amor, né? Formando uma grande corrente de amor, compartilhando tudo, né? Que acho que a gente na internet tem que compartilhar o que tem de bom, porque às vezes tem tanta coisa que nem não é útil, todo mundo fica vendo, a gente tem que compartilhar o que é de bom, o que nos eleva, o que faz a gente se sentir bem e faz a gente levar esse bem pro outro, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, todo mundo tá dando tchau, alguém falou alguma coisa aí? Gratidão, foi maravilhoso, namastê. Tá? Olha, hoje a gente tá brilhando nessa live de mensagem de amor, tá, gente? Porque eu acho que assim, e aí eu quis terminar, fechar essa live com essa meditação, da gente sentir o nosso potencial divino, para que o nosso potencial divino, o potencial que a gente tem, que a gente já traz dentro da gente, tudo isso que tá nessas 3 peneiras que a gente falou sobre o verbo hoje, a gente já traz dentro de nós o potencial da verdade, da bondade, do amor, da luz de iluminar, que a gente precisa despertar e estar mais em contato com a gente mesmo nesse momento aí, pra gente conseguir estar alinhado com os nossos sonhos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, eu gostaria de terminar essa live com a mensagem que a gente tem aqui no Movimento Dedico, que é o nosso lema, e que a gente possa fazer juntos. Se você já conhece as nossas lives do Movimento Dedico, faça junto comigo aí, tá bom? O amor é para agora, o amor é para todos.